A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e eu vou comentar agora a lição número 3 da nossa revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020, a lição que traz como título Jó e a realidade de Satanás. Estamos aqui estudando essa revista da CPAD e agora a lição 3, que eu irei comentar aqui neste vídeo. Bem, deixa eu explicar aqui como que funciona. Este vídeo é o vídeo de destaque aqui do canal do YouTube do EBD em Foco. Eu faço 2 vídeos toda semana e posto aqui no canal relacionado à lição de adultos. O primeiro vídeo é completo, comentando toda a lição, tópico, subtópico, usando o slide, e é postado na segunda-feira. O segundo vídeo, que é o vídeo de destaque, é este vídeo aqui. Nesse caso, eu destaco alguns pontos, me aprofundo em um ou outro tópico, tiro algumas dúvidas e dessa forma é um vídeo talvez um pouco mais resumido. Então, se você quer um vídeo mais completo, assista o outro. Eu recomendo assistir os dois, porque um vídeo complementa o outro vídeo. E eu até peço perdão aí para os irmãos que acompanham o canal, porque eu não fiz o vídeo de destaque da lição 1 e da lição 2. Na verdade, eu cheguei a fazer da lição 1, o vídeo não ficou bom, eu acabei publicando somente o áudio dentro do site do EBD em Foco. Então só quem acessou o site aí conseguiu ouvir. E no caso, a segunda lição eu realmente não gravei, tivemos alguns problemas técnicos, e agora na terceira lição, graças a Deus, está tudo normal. Eu acredito que de agora em diante irei gravar toda semana este vídeo de destaque, que, afinal de contas, os irmãos já estavam cobrando, porque realmente esse vídeo ele ajuda bastante os professores da EBD. Então, se você está assistindo pela primeira vez, recomendo você assistir todo para você ver como que funciona aqui a dinâmica do vídeo. Vale ressaltar que dentro do site ebdemfoco.com nós temos slides em PowerPoint das lições, um conteúdo em PDF, esse vídeo completo que eu falei, tem um áudio também, eu extraio o áudio do vídeo, coloco dentro do site, temos lições de jovens também, então você pode acessar, e um conteúdo agora que nós colocamos o conteúdo próprio, que pode ser usado no culto de ensino, por exemplo. Então é um conteúdo que estamos comentando, Apocalipse, capítulo 2 e 3, que são as cartas ali às igrejas da Ásia. Então você pode acessar também esse conteúdo dentro do site do ebdemfoco.com. Nós temos o PDF, que é disponível para assinantes do EBD em Foco, e o vídeo, que é gratuito, eu posto aqui no canal do YouTube. Você também pode acompanhar aí este estudo que nós fazemos além das revistas CPAD. Então vamos lá, vamos para a nossa lição. A nossa lição, ela fala de um tema aqui muito complicado. Eu digo que esse tema é complicado, não é um tema fácil de falar, não é um tema simples que os teólogos concordam. Ele fala da realidade de Satanás. Na verdade, todo cristão verdadeiro, seja ele evangélico ou católico, ele vai acreditar em Satanás, ele vai acreditar no diabo, ele vai acreditar que tem sim esse ser que das trevas, que luta para atrapalhar as coisas do bem, as coisas da luz. Então, eu acredito que todo cristão verdadeiro, que é fiel às Escrituras, vai acreditar em Satanás. Tá? Isso aí realmente é algo que a gente não vai nem discutir. Quem não acredita são mais os liberais, que acabam assim, evitando falar de coisas sobrenaturais, os teólogos liberais que não acreditam na inspiração das Escrituras, em seres espirituais, em milagres. Aí esses aqui eu não vou entrar aqui em detalhes com relação à teologia deles. Eu vou colocar aqui dentro de um contexto em que os cristãos acreditam na realidade de Satanás. E essa lição, como fala do livro de Jó, a gente tem realmente uma revelação aqui dentro do livro de Jó sobre a atuação de Satanás no mundo. Tá? Com relação às pessoas, até mesmo aos crentes. No caso, Jó era uma pessoa que servia a Deus, tinha um testemunho ali do próprio Deus, e a gente vê a história. Eu não vou entrar em detalhes aqui da conversa de Satanás com Deus, porque nós já estudamos na primeira aula, no primeiro vídeo, você que está estudando a lição também já estudou, e eu realmente quero entrar em alguns detalhes aqui. Bem, vamos lá. O primeiro tópico fala assim, livro de Jó e a natureza de Satanás. O que assim, quando você vai estudar sobre demonologia, já viu falar nisso, nesse tema, Demonologia? Tem um livro aqui, Introdução à Demonologia. Este livro, eu comprei ele na época da lição da CPAD que falava sobre batalha espiritual, e eu gostei muito, eu indico esse livro. Eu acho que eu tenho um review dele também, vou até colocar o link aí do review, do Eliezer Magalhães, publicado pela AD Santos, tá? É um estudo que ele faz
uma análise bíblica, histórica e crítica sobre a questão dos demônios. Então ele vai apresentando livro a livro o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre a questão dos demônios, né, do diabo, de Satanás, em Gênesis, né, no caso no Pentateuco. Aí ele vai abordar isso, né, ele vai colocar assim, deixa eu ver se eu acho aqui, né, o Pentateuco. Aí ele vai falar do Pentateuco, aí depois, né, cita algumas passagens, livros históricos depois, o que a Bíblia fala sobre os demônios, a ação demoníaca nos livros históricos, nos livros poéticos, aí onde ele cita Jó. Então ele vai falando aí em cada bloco das divisões dos livros da Bíblia. É bem interessante para quem quer aprender sobre esse tema. Eu gostei muito dessa abordagem e aqui ele chega no livro de Jó. Aí ele vai comentar aqui como que o que de fato nós estamos estudando sobre o livro de Jó e o que a gente pode aprender aqui sobre essa ação demoníaca no livro de Jó. Então o escritor da revista colocou assim, Satanás é um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. De fato, a gente precisa entender isso. Tá? Ele é espiritual, ele de fato existe, só que ele é criado, ele é uma criatura. Tá? Satanás não é poderoso da mesma forma que Deus é, ele não é assim, como dizem, sempiterno, né? Aquele que sempre existiu. Não, ele foi criado no momento. Então, diante do poder de Deus, ele é um pobre miserável, ele não tem nada. Uma coisa que eu bato muito nessa tecla é que Jesus falou, todo o poder me dado nos céus e na terra. Então todo o poder pertence a Deus e Satanás ele não tem nada, ele é um pobre miserável. No entanto, ele constitui-se como inimigo das coisas de Deus e ele vai sim perturbar os crentes, os salvos. Tá? Os ímpios já estão nas suas mãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então ele não vai aí, no caso, se preocupar muito com os ímpios, porque ele já tem os ímpios aí para fazer o que quiser. Então ele vai perturbar aqueles que são salvos, que estão com Deus, como ele fez com a vida de Jó. O que nós podemos aprender aqui com essa conversa, essa ação demoníaca dentro do livro de Jó? Primeiro, que para tocar nos servos de Deus, o diabo precisa de permissão divina. Então a gente precisa entender isso, que Satanás ele precisa da permissão divina para que ele possa tocar, atrapalhar alguma coisa na vida do cristão. Esse tema, na verdade, assim, da influência de Satanás na vida do crente, ele é um pouco polêmico. Alguns extremistas com relação a esse tema dizem que existe a possibilidade de um cristão ficar possesso, tá? Tem uma possessão demoníaca, um salvo de verdade tem uma possessão demoníaca. Eu não concordo com isso, principalmente o pessoal aí acho que da Igreja Mundial do Poder de Deus, a Universal, os neopentecostais. Eles geralmente têm essa crença de que um salvo pode ficar possesso. No entanto, a gente não tem base bíblica para isso, eu não concordo com esse pensamento. Alguns teólogos vão maneirar um pouco mais e vão falar assim, não, Satanás ele consegue influenciar o cristão, mas assim, na mente, através das emoções, para ele tomar uma decisão errada, né, e de certa forma, se o cristão der lugar, ele vai agir, influenciar na vida do cristão para que o cristão possa tomar uma atitude errada, né, aquele que não está vigiando, que não está ali orando e vigiando como a Bíblia recomenda. Então Satanás pode sim dar aquele pitaco, aquela influência ali. E em relação a isso, eu até concordo com isso, eu vejo que tem sim base. A gente vê o caso de Davi, que é até citado na nossa lição aqui, que Davi ele foi influenciado por Satanás para fazer o censo, aquele censo que depois ele teve que pagar um preço muito caro. A 1 Crônicas 21:1, que fala da questão de Davi tentar um crente para o mal. Então, baseado nessa passagem aqui de Davi, eu até concordo que Satanás pode se influenciar o cristão, né, dessa forma para tomar alguma decisão errada. Agora, para que ele possa tocar e destruir alguma coisa, colocar alguma doença, isso aí só diante da permissão divina, como aconteceu aqui em Jó. Descobrimos também que ele pode manipular povos que não são tementes a Deus. Ele não precisa da permissão de Deus para manipular aquele que não é crente. Tá? O ímpio está na mão de Satanás. E isso a gente observa que Jó, quando ele perde todas as coisas, tá? Ele perde tudo ali, os seus filhos morrem, ele perde os seus rebanhos. Ali acontece que uma ação demoníaca naqueles povos, nos sabeus e outros povos ali que agiram para destruir as coisas de Jó. Então Satanás tem
esse poder, né, sem necessariamente pedir uma permissão de Deus, assim, Deus de forma declarada. É claro que tudo que ele faz, todas as ações de Satanás é que Deus permite, mas para ele ir lá e pedir para Deus, falar assim, Deus, eu posso fazer isso? Tá? Isso só se for o caso de um cristão. Para influenciar os ímpios, ele não precisa pedir essa permissão. Terceiro, né, que seu poder também envolve a natureza, podendo produzir ventos destruidores e até realização de sinais tão poderosos quanto fazer cair fogo do céu. Então, nesse caso aqui, cita Jó, que caiu fogo do céu, provavelmente raio, mas a gente vê também na Bíblia falando de falsos mestres que podem fazer milagres extraordinários pelo poder de Satanás. A gente vê o falso profeta lá em Apocalipse, que fala também, né, que vai acompanhar ali o anticristo. Ele pode também, ele irá realizar milagres pelo poder de Satanás, então ele tem certa influência para realizar milagres. Então nem todo milagre que a gente vê por aí vem de Deus. Pode sim acontecer algo sobrenatural, extraordinário por uma ação maligna. Quarto, ele pode infligir doença sobre o corpo humano, então pode sim causar uma doença, no caso aqui em Jó foi pela permissão de Deus. E quinto, que o lugar de atuação de Satanás é na terra, onde ele rodeia e passeia, né, entre a criação. Então Satanás, ele vai agir aqui na terra, ele tem esse poder maligno, mas na terra ele não acessa o céu, tá? Ele não tem acesso ao céu. Alguns dizem que sim, pelo fato de que aqui em Jó diz que ele se encontrou, ele estava junto com os filhos de Deus, que a gente entende que são os anjos. Ele estava ali junto com os filhos de Deus e ele estava no céu, mas o texto não diz que era no céu, então não sabemos onde, mas a gente entende que a sua ação maligna está aqui na terra. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades do ar, os poderes, né, no caso aí de Satanás. Então a gente tem que entender que ele é real, é um ser espiritual, ele foi criado e ele tem essas características. Tudo isso é que a gente tira dessa passagem aqui do livro de Jó. Vamos nos aprofundar um pouco mais no tema, né? Já que o vídeo de destaque tem esse objetivo, eu quero falar da origem de Satanás, tá? Já que no tópico 1, né, subtópico 2, ele fala um ser criado, quando que ele foi criado e quando foi que ele surgiu? Entra aí a parte mais polêmica. Alguns teólogos evitam tirar alguma conclusão naquelas passagens que eu vou apresentar aqui daqui a pouco, de Ezequiel 28, 14, Isaías 14, 12, tá? A gente vê essas passagens que falam de um ser que caiu e tal, enfim. Então eu vou falar disso, só que alguns teólogos evitam usar essas passagens para falar da queda de Satanás, tirar alguma conclusão acerca da queda de Satanás. No caso, quando fala a origem de Satanás, ele foi criado juntamente com os anjos, né, pelo menos de acordo com essas passagens aqui. E depois ele, né, se tornou o diabo. O que acontece é assim, em 2 Pedro, eu vou seguir aqui, por enquanto, a teologia sistemática do Miller de Erickson. Ele fala o seguinte: em 2 Pedro 2,4 lemos que Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então aqui a gente observa que os anjos, uma certa quantidade de anjos, pecaram e foram lançados no abismo ou no Tártaro, como diz aqui. E em Judas, versículo 6, fala assim, os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então fica muito claro aqui que alguns anjos, de certa forma, erraram, pecaram e sofreram algum tipo de condenação, no caso foram expulsos, né, dá para entender aqui, do céu, né, da região que eles deveriam morar, e foram lançados em um abismo, em uma prisão, tá, reservado para um juízo aí no futuro. Segundo Miller de Erickson, essas são as duas únicas passagens que falam acerca de Satanás, que dão alguma pista. Por que ele não usa Ezequiel 28 e Isaías 14? Porque ele faz parte de um grupo de teólogos que defendem a ideia de que essas passagens de Ezequiel e de Isaías são profecias para reis e não está falando de seres
espirituais. Eu vou usar aqui a interpretação feita pelo Eliezer, né? Eliezer, na verdade, né? Tem um acento, não é aqui, que ele comenta aqui sobre a interpretação dessa passagem. De acordo com alguns teólogos, ele vai dar o ponto de vista dele, que é o ponto de vista que eu concordo. Tá? No profeta Isaías, ele vai falar o seguinte, que a gente tem uma passagem que é muito usada para se referir à queda de Satanás, né? Isaías 14, do 12 a 16. Ele fala assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei. E aí continua o texto. E nesse caso, né, aqui entra o que alguns teólogos dizem, que essa passagem é simplesmente uma profecia para o rei da Babilônia. Tá? Não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o diabo, com queda de Satanás. Eles vão discordar completamente, né, dessa interpretação. Ele cita aqui o Carson, por exemplo, J. Carson, que é um teólogo muito conceituado e que eu particularmente gosto muito disso. Ele faz um comentário, ele nem sequer entra nesse detalhe. Alguns outros teólogos, né, no caso o Wayne Grudem, por exemplo, o Geisley, eles já vão dizer que esse texto fala do rei da Babilônia, mas, né, ele tem um significado mais amplo que se refere também à queda de Satanás. Porque é o seguinte, ele até cita aqui também um outro teólogo chamado Isaías Severa, no caso na verdade é um teólogo brasileiro, né, que ele tem um livro de teologia sistemática, que ele fala o seguinte, que na cosmovisão daquela época, né, a visão de mundo do povo daquela época, cada rei tinha um espírito sobrenatural por trás, meio que guiando ele, eles entendiam dessa forma. E estrela da manhã, que é o que é usado aqui, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Algumas traduções falam estrela da alva e outras traduções colocam Lúcifer. A palavra Lúcifer vem do latim, que também é estrela da manhã. Tá? É nesse sentido. Então era também o título dessa deusa babilônica chamada Istar. Tá? É uma deusa babilônica muito conhecida, você pode pesquisar na internet, é Istar. Essa deusa babilônica, ela era a deusa do instinto sexual, né, para eles, e tinham vários templos. Inúmeras mulheres mantinham relação sexual com diferentes homens, né? No caso, tudo isso era uma maneira de adorar essa deusa. Nas culturas vizinhas, ela também era conhecida como Inanna, Astarte, Astarote, tá? E ela é citada em outros trechos do Antigo Testamento, a adoração a essa deusa. Então está sempre relacionada à prostituição, né, à questão dos pecados sexuais. No caso, na visão dos gregos, é Afrodite, né? E na visão romana é a deusa Vênus. Então Vênus, estrela da manhã, Vênus, tá? Vênus, no caso, é um planeta, mas na época ele era conhecido como estrela, que aparecia pela manhã. Então a deusa Vênus também é uma referência à questão da estrela da manhã. Então aqui, quando o texto faz uma referência aqui à estrela da manhã, muito provavelmente está por trás também aqui, é uma profecia ao rei da Babilônia, sim, mas está por trás uma ação demoníaca que tem nele, e talvez Isaías não tinha isso em mente, ele não tinha, ele está escrevendo essa profecia inspirado pelo Espírito Santo, falando do rei da Babilônia, mas ele talvez não tinha em mente, porque ele não tinha essa revelação por completo ainda, pelo menos a gente acha que não, né? E aí, no caso a gente está falando aqui, né, no caso a profecia também está falando desse ser que foi criado por Deus, que era um anjo de Deus, mas que caiu, tá? Que foi lançado por causa da arrogância do seu pecado. O outro texto é o texto de Ezequiel, tá? O texto de Ezequiel, eu vou ler aqui na Bíblia, Ezequiel 28, ele é uma profecia ao rei de Tiro, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, né? 28, 12. E aí ele vai falar assim, ó, no versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, tá? E lá no 14 fala assim, tu eras querubim da guarda ungido e que te estabeleci, tá? E mais na frente, lá no versículo 16 fala assim, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Então, mais uma
uma passagem um pouco complicada também, que alguns teólogos vão dizer, não, isso é simplesmente uma profecia para o rei de Tiro. No entanto, fala do Éden, fala do jardim de Deus, fala do monte de Deus, fala, enfim, tem alguns elementos também nessa profecia que dá a entender que não é simplesmente para um ser humano, está se referindo também aí no caso, a uma deusa que está por trás, né, desse rei que tem ali uma ação demoníaca também. O que a gente pode reforçar aqui nessa interpretação, eu vou colocar aqui no slide, um texto de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 14, Jesus fala assim, ó, portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Então aqui a gente observa que temos Jesus falando para os discípulos, né, citando Tiro e Sidom. E quando a gente vai para o texto de Ezequiel 28:12, fala assim, ó, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, que a gente leu agora há pouco. E no 28:21 fala, filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. A gente tem esse paralelo. Isso não faz sentido. Vamos para o próximo versículo. Tá? O versículo 15 de Lucas. Ele fala assim, ó, e tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até o inferno será abatida. Jesus falando das cidades que, né, rejeitaram ali a pregação do evangelho. Isaías 14:15. Subirei até as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha só o paralelo, tá, de Lucas 10:15 com Isaías 14:15. A gente tem esse paralelo. Será que Jesus tinha em mente essa passagem de Isaías quando ele fala isso aqui para os discípulos? Tá? Ele faz uma referência a ser levantado ao céu, depois ser abatido ao inferno, algo que está lá em Isaías. E aí no versículo 18 do mesmo capítulo de Lucas, Jesus fala, eu via Satanás como raio cair do céu. Claro, uma referência em Lucas com a derrota de Satanás por causa da pregação do evangelho, mas que muito, né, faz um paralelo aí com a queda, né, desse ser que é citado no Antigo Testamento, né? No caso aí, essa estrela da manhã, estrela da alva, que é traduzido também como Lúcifer. Então, parece que, né, essa queda, Jesus tinha em mente essa passagem. Lá em 1 Timóteo 3,6, Paulo diz que, no caso, o pecado do diabo foi a soberba, né? Ele fala assim, não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Será que Paulo tinha em mente essa passagem de Isaías 14:13? E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Parece que Paulo tem em mente essa passagem de Isaías 14:13 para dizer que o pecado do diabo foi a soberba. Não, assim, são pistas que nós encontramos nos textos bíblicos, fazendo um paralelo do Novo Testamento com o Antigo Testamento, que pode sim, né, confirmar essa questão aí, né, da queda de Satanás. Então a gente, do meu ponto de vista, usar a passagem de Ezequiel 28 e de Isaías 14 para fazer uma referência à queda de Satanás, né, como sendo, né, o anjo de luz que tinha ali uma certa autoridade, quis se exaltar e depois foi lançado dos céus, ele teve essa queda. Eu acredito que faz sentido sim essa interpretação, apesar de muitos teólogos não concordar, tem muitos que concordam. Então tem essa divergência. É claro que para fazer uma análise do texto mais completa, tem que entrar no hebraico, tem que fazer uma exegese do texto, algo muito complicado que não é, né, para o nosso vídeo, até mesmo o professor da EBD não tem necessidade do professor da EBD levar isso tão profundo assim para a sala de aula, mas pode sim levar esse debate e ver com os alunos o que eles acham, né? Fica até interessante você fazer uma aula da EBD, levar essa questão para os seus alunos e ver o que eles pensam acerca disso, né? E trazer uma luz aí para o texto bíblico. De fato, é que o texto que a gente viu de Judas e Pedro fala de anjos caídos, tá? O texto de Ezequiel e Isaías também fala de um ser que caiu, tá? Tem uma referência a esse ser, e aí Jesus fala que viu Satanás cair,
Então, do meu ponto de vista, não há dúvida que Satanás foi, né, um anjo de Deus que caiu, que, né, ele realmente pecou, ensoberbeceu e foi lançado, teve a sua queda. Tá? Até mesmo no caso do livro de Jó, que fala que os filhos de Deus foram conversar com Deus e Satanás estava no meio, os filhos de Deus sendo anjos ali, então a gente vê que ele fazia parte dessa classe angelical. A gente não pode tirar uma conclusão de que Satanás está sempre na presença de Deus. Isso não é verdade, não é um fato, a gente não pode tirar essa conclusão a partir do livro de Jó, mas de alguma forma lá estava ele. E agora, para nós encerrarmos esse vídeo, eu quero falar um pouco sobre a ação demoníaca no mundo. Eu não posso deixar de falar disso, porque é o seguinte, do texto de Lucas 11, 21, 22 e 23, né, eu acredito que é um texto bem esclarecedor com relação à ação demoníaca, a gente tem que tocar nesse assunto também. Ele fala assim, ó: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui Jesus está falando, né, do valente se referindo a Satanás, que tem um domínio sobre o mundo, e que ele é o outro mais valente, que chega lá e domina, e aí ele vai dizer que quem não é com ele, é contra ele. Que lições nós podemos tirar dessa passagem com relação à ação demoníaca no mundo? Primeiro, a humanidade sozinha contra Satanás é impotente e sem esperança. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Não tem como nós lutarmos contra Satanás sozinhos, porque nós não conseguimos fazer isso, porque, por exemplo, o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa, ele está longe de Deus, então ele está entregue às mãos de Satanás. Então não adianta querer construir uma sociedade melhor se não mudar o interior do homem. Então a sociedade está aí no maligno. E quando o texto diz que um outro valente, né, chega e vence e tira a armadura dele, está falando de Cristo. E a gente tira mais uma lição aqui, o seguinte, que somente as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo podem quebrar o controle das más notícias do diabo. Ou seja, nós só vamos conseguir libertação por meio do Evangelho. Muitas vezes eu vejo os crentes aí falando das ações demoníacas que estão acontecendo no mundo e confiando em políticos para que essas forças demoníacas não cresçam. Então a gente vê falando de publicação de livros que falam que incentivam a homossexualidade, há muitas políticas públicas voltadas para o ensino e o incentivo da homossexualidade dentro das escolas. A gente vê muita coisa relacionada ao aborto, esses temas assim que são politizados, e a gente tenta confiar muito em outros políticos para resolver esses problemas. No entanto, não é bem assim. A igreja só vai ter vitória quando ela pregar o evangelho. Tá? É a pregação do evangelho que vai fazer essas coisas diminuírem. Então a igreja não pode confiar em forças humanas, mas tem que confiar no evangelho. A libertação da prisão de Satanás só acontece através da pregação do evangelho. O texto de 2 Coríntios 4,4 fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Tá? Então eles estão cegados por Satanás, pelo Deus desse século, e somente o poder do evangelho que pode abrir os seus olhos. Colossenses 1,13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o império das trevas alguém só sai do império das trevas por meio do poder de Cristo. Não tem outra maneira, não tem outro meio. E por último, quando Jesus fala assim, ó, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, está querendo dizer o seguinte, que não há neutralidade na guerra espiritual. Ou você está com Cristo, ou está contra Ele. Só tem dois grupos de pessoas no mundo, os salvos e os não salvos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá? Só tem aquele que está com Cristo e aquele que é contra Cristo. Não tem meio termo. Então, não tem aquela pessoa que fala, não, eu simpatizo com o Evangelho, é muito bom, mas eu não consigo ter um compromisso fechado com o Evangelho. Esse não é de Cristo. Tá? Para estar com Cristo tem que ter compromisso, tem que realmente ter compromisso e deixar Cristo reinar na vida.
Tá? E aí, quando sempre eu tenho que falar dessa parte, pode ser que o vídeo fique um pouco extenso por causa disso, mas é porque quando a gente fala de Satanás, fala de demônios, fala de prisão espiritual, de guerra espiritual, a gente tem que mostrar a maneira de libertação espiritual. E a libertação espiritual é por meio de Cristo. Esses dias um pastor perguntou para mim, você é a favor de culto de libertação? Eu falei, para mim, todo culto tem que ser de libertação. Porque de onde vem a libertação? Pregação do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, todo culto tem que pregar Cristo. E se todo culto prega Cristo, todo culto é de libertação. Não tem necessidade de fazer um culto exclusivo de libertação, porque todo culto é de libertação. E a libertação de Satanás, das garras de Satanás, só vem por meio da pregação do Evangelho. A igreja tem que parar de se envolver com política, de se envolver com coisas humanas, com instituições humanas e começar a pregar a verdade para que, de fato, haja mudança na sociedade, transformação na sociedade. Acho que essa é a mensagem que tem que ficar quando a gente fala desse tema. Está dentro do livro de Jó, está falando de Satanás, mas a gente tem que trazer essa mensagem de libertação e mostrar que somente Cristo pode libertar o homem do pecado e das garras de Satanás. Amém? Então eu vou encerrar aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui, fico muito agradecido mesmo. Esse vídeo não foi um vídeo fácil de fazer, um conteúdo bem complexo, fiz algumas anotações. Não sei se a ordem de apresentação dos assuntos ficaram claros para você, mas você tem toda a liberdade de deixar o seu comentário e para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Acesse o site ebedenfoco.com, temos um conteúdo exclusivo para você lá. A paz do Senhor, até a próxima aula.